galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos conversar a respeito de Priscila, Áquila e a amizade que eles tinham com o apóstolo Paulo. Na nossa última lição, na lição de número 6, nós já falamos sobre esse casal e também nós vamos conversar a respeito de como a gente pode pregar o evangelho através da nossa ocupação. Então, pegue a sua Bíblia, leia Atos 18, de 1 a 3 e Atos 20, de 33 a 35. Atos 18, de 1 a 3 e Atos 20, de 33 a 35. No texto de Atos de 18, de 1 a 3, há o relato de Priscila e Áquila. Eles eram amigos de Paulo, né? Paulo, logo que chega na Grécia, se junta a eles. E eles têm algumas coisas interessantes em comum. Primeiro, que eles também foram perseguidos igual Paulo foi inúmeras vezes. Esse casal, eles estavam em Roma e, como diz aí o texto, os cristãos foram expulsos de Roma pelo imperador. Então eles sofreram perseguição assim como Paulo sofreu inúmeras vezes. A segunda coisa em comum é que eles eram missionários assim como Paulo. E eles se tornaram importantes cooperadores de Paulo no Evangelho de Cristo. Eles instruíram Apolo, e Apolo ajudou a muitos a crerem no Evangelho através da explicação das Escrituras. Em Romanos 16:3, a gente pode ver também que eles arriscaram a sua vida por Paulo. E em 1 Coríntios 16:19, Paulo cita também Priscila e Áquila, e ele fala que eles tinham uma igreja em sua casa. Então eles eram missionários, eles pregavam a palavra de Cristo, e Paulo se junta a eles lá na Grécia porque eles eram fazedores de tenda, e Paulo também era um fazedor de tenda. Então, o que eu quero que vocês guardem de mais importante aqui neste texto é que, primeiro, nós precisamos de cooperadores na obra de Cristo. Ninguém faz a obra de Cristo sozinho. A própria palavra nos indica que nós somos um corpo. Então, nós precisamos um dos outros, nós precisamos de cooperadores para fazer a obra de Cristo. E a segunda coisa que eu quero que vocês guardem é que, através da nossa ocupação, nós podemos também pregar o Evangelho. Então, lá no texto de Atos 20, 33 a 35, a gente vai falar mais um pouco sobre isso e vai falar como a gente pode pregar o Evangelho através da nossa ocupação. Bom, a nossa lição, ela fala um pouco de como a gente pode pregar o Evangelho através da nossa ocupação. E um primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que o trabalho, ele é uma bênção de Deus, né? Muitas pessoas pensam que o trabalho é uma maldição que veio com o pecado, né? Talvez seja pelo aquele texto lá de Gênesis 3, de 17 a 19. Eu vou ler aqui para vocês. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, por causa desse texto, muitas pessoas encaram o trabalho como uma maldição. Mas Adão já trabalhava antes lá no jardim. Antes do pecado, Deus deu duas funções primordiais a Adão. Primeiro, que ele deveria cultivar, e depois ele deveria guardar o jardim. Depois você pode abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 2:15, que você vai ver essa ordem de Deus para Adão e Eva. Então, você não pode encarar a sua ocupação, as suas atividades como maldição. A sua ocupação, as suas atividades são bênção de Deus. É lógico que com a entrada do pecado no mundo, muitas vezes essas atividades não vão te dar prazer, elas vão te frustrar,
vão trazer tristeza, mas saiba que o trabalho é uma bênção de Deus e a própria Bíblia fala que todo trabalho que você faz para o Senhor, ele não é vão, tá bom? Bom, continuando a falar sobre a passagem de Atos 20, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele garantia o seu sustento e também o sustento dos que estavam com ele. Lá em Atos 20, 34, ele fala: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo, ele trabalhava para garantir o seu sustento e também garantir o sustento dos que estavam com ele. É lógico que a gente vai ver em muitas outras passagens que Paulo, ele era ajudado por outras igrejas. Lá em Filipenses 4:10, ele se mostra grato pela ajuda que ele recebia de outros irmãos. Em 2 Coríntios 11, também de 7 a 10, ele afirma que não gostava de ser pesado para as igrejas. Então, ele era grato pelas ajudas que recebia, mas ele também trabalhava para garantir o seu sustento. E através da sua profissão, tanto ele garantia o seu sustento, quanto ele pregava o Evangelho. E o mais importante neste texto de Atos é que a gente pode perceber que a gente também pode pregar o Evangelho através da nossa ocupação. Você no seu estudar, você nas suas atividades, você pode pregar o Evangelho, sendo um bom estudante, testemunhando o nome de Jesus Cristo através dos seus atos e também aproveitando as oportunidades para pregar a palavra de Cristo. Em alguns países a gente sabe que os missionários não têm essa liberdade de pregar a palavra de Cristo abertamente. Então, o que muitos fazem? Muitos vão para lá trabalhar. Muitos vão como médico, como enfermeiros, ou como profissional de qualquer outra área. Então, eles aproveitam que estão lá trabalhando e pregam o Evangelho e dão um bom testemunho, e assim o nome de Cristo é propagado pelo mundo. Então, o que eu gostaria que vocês guardassem é que, através também da ocupação de vocês, no caso vocês só estudam, né? Vocês também podem testemunhar do nome de Jesus Cristo. Então, gente, concluindo, o que eu gostaria que vocês guardassem é que, primeiro, nós precisamos de cooperadores para realizar a obra de Cristo. Nós somos um corpo, nós precisamos um dos outros. E segundo, que através das nossas atividades, da nossa ocupação, nós podemos pregar o Evangelho. Na Bíblia tem um versículo que fala que quer comamos, quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, você, através das suas atividades, você fazendo isso para a glória de Deus, as outras pessoas vão ser impactadas pelo seu bom testemunho, vão ser impactadas pelos seus atos, pela sua honestidade, pela sua integridade, e vindo falar com você, você pode aproveitar essa oportunidade para pregar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, cuidem-se, leiam a Bíblia, peçam a Deus para que esse momento difícil passe mais rapidamente e que a gente possa se ver o mais rápido possível. Um abraço, Deus abençoe vocês.